Olá, o objetivo desse vídeo aqui hoje é falar um pouquinho do curso de Engenharia de Minas, né? Pós-graduação em Engenharia de Minas, onde nós vamos falar do equipamento de mecanismo mais complexo, é o jig, por conta das variações hidrodinâmicas contínuas. Ok, então a gente vai explicar as teorias da jigagem e nós vamos descrever o funcionamento de um jig Denver, do tipo Denver. Mas aí você pode se perguntar, o que é a jigagem? Então ela compreende basicamente um método de concentração complexo e ele funciona através da gravidade, porque ele se baseia em variações hidrodinâmicas que funcionam através de fluidos. Então a separação dos minerais com diferentes densidades é realizada em um leito que sofre sucessivas expansões e contrações verticais causadas por uma corrente pulsante de água. Dito isso, vamos falar então da primeira teoria. A primeira teoria é a teoria clássica. Essa teoria descreve a jigagem como um comportamento individualizado da partícula no fluido. Aqui a gente já precisa pegar essa primeira nuance, porque eu vou falar de duas teorias, a teoria clássica e a teoria de energia potencial. Então, na teoria de energia potencial, ela vai descrever a separação de partículas com diferentes densidades. Pegando esse primeiro conceito, então, a primeira vai dizer que o quê? Ele vai descrever a jigagem conforme um comportamento individualizado da partícula no fluido. Então, na teoria clássica, a separação das partículas ocorre principalmente quando o leito está aberto e dilatado. Os mecanismos que levam a essa estratificação é a sedimentação retardada e a aceleração diferencial. O que vai acontecer através essas duas ações? As partículas finas e leves vão ficar na superfície do leito e as partículas grossas e pesadas, elas sedimentam, elas vão para o fundo. Ok? Então, o que é a sedimentação retardada? Quando a gente tem um aumento da densidade na polpa, o movimento de sedimentação de uma partícula passa a ser influenciado pelo movimento de outras partículas, ou seja, é uma empurrando a outra. E elas estão imersas, e qual que é o outro fator que influencia também? O movimento do fluido entre as partículas, porque há uma partícula passante no meio daquelas partículas menores e maiores, né? Uma partícula de fluido em meio às partículas sólidas, finas, mais leves, mais grossas, de modo que a velocidade terminal da sedimentação retardada seja baixa, lenta. É ideal para separar partículas grossas pela densidade. E o que é a aceleração diferencial? Uma partícula sofre a interferência das paredes do concentrador e das outras partículas. Por isso, move-se por um curto período de tempo e por uma curta distância, até que sua trajetória é desviada por uma superfície ou por outra partícula. Ok? E falando um pouquinho disso agora, dito isso, na verdade, vamos falar um pouquinho da consolidação intersticial. Então, nessa fase, as partículas finas e pesadas vão ficar no fundo e as grossas e leves ficam na superfície do leito. As sucessivas impulsões e sucções resultam em uma concentração com ótima eficiência e quase perfeita em função da densidade das partículas presentes no fluido. Então a consolidação intersticial, ela ocorre quando as partículas com tamanhos diferentes e densidades diferentes não percorrem distâncias iguais. As partículas de tamanhos diferentes alcançarão um repouso em intervalos de tempos diferentes, né? É um tanto óbvio, né? Se a gente pensar num corpo mais pesado, ele vai demorar mais para chegar de repente no mesmo lugar que um corpo mais leve chegaria. Se ele está no fundo, ele vai demorar mais. Se ele está na superfície, ele vai chegar mais rápido. Ok. Pegamos essa primeira abordagem da teoria clássica e falando um pouquinho agora da teoria de energia potencial. Essa teoria, então, como eu disse lá numa primeira ancoragem, ela vai descrever a separação de partículas com diferentes densidades
em um leito pulsante, em função da variação de energia antes da gigagem e após a gigagem. A estratificação ocorre da superfície para a base do leito em ordem crescente de densidades. A pulsação faz com que a parte da energia potencial seja dissipada. A teoria da energia potencial visa descrever o comportamento do leito como um todo. Então, quando a gente já vê essa energia, a teoria da energia potencial, ela já vai envolver para a gente variáveis. Ela vai trazer fórmulas, diferente da nossa teoria clássica. Então, aqui eu já vou ter outras grandezas relativas à altura, a um peso estimado das partículas. Então, o que a gente observa nisso? Que a diferença de energia, ela sempre tem que ser positiva, pois a mistura parte de um estado de instabilidade com a pulsação que ela vai sofrer, ela vai ir para um estado estável, de menor energia potencial. Por que isso acontece? Porque quando ela atinge estabilidade, ela já perdeu energia. Aquela energia que fazia com que ela tivesse propulsão, movimento, ela já vai entrar em repouso, descanso. Então ela perdeu energia. Então ocorre o rebaixamento do centro de gravidade no sistema. Ok? E por fim agora, falando do último ponto, nós vamos falar daquele funcionamento de um jig do tipo Denver. Mas aí primeiro a gente tem que se perguntar o que é um jig, né? Como que ele funciona? Então, ele vai ser composto por um tanque, que é também conhecido como arca. Ele é dividido em duas seções. Uma delas contém uma tela de suporte, que é também chamada de crivo, responsável pela sustentação do leito das partículas, onde ocorre a estratificação, ou seja, onde eu digo o que é o que. E a outra é uma seção onde as pulsações do fluido são geradas. A pulsação do fluido, então, pode ser produzida de maneiras diferentes, que vai depender do meu tipo de jig. E o que vai ser, então, o jig do tipo Denver? Esse jig, ele possui um crivo fixo e aberto. Então, olha só, este jig de crivo fixo e aberto emprega um diafragma. O produto denso é extraído no fundo do compartimento, na parte superior do compartimento encontra-se um mecanismo que gera pulsações de um lado, do outro, o leito e o crivo. O mecanismo responsável pelas pulsações consiste em uma biela que realiza o movimento alternativo vertical, dado por um eixo excêntrico, o qual atua sobre um diafragma de borracha. Então, basicamente assim que o jig de tipo Denver vai funcionar, e nós falamos também das teorias de gigagem. Obrigado.